Bom dia, prezados ouvintes. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante espírita de Botucatu, estado de São Paulo. Darei sequência hoje a um tema que estamos abordando já pela 11ª vez, seria o 11º capítulo, que é o suicídio inconsciente. O suicídio inconsciente é um termo criado, sempre eu repito que é importante para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir os demais programas. Foi criado por André Luiz, que pela psicografia de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, nos ensinou, através do próprio exemplo, as questões básicas do suicídio inconsciente. É importante sempre que reflitamos sobre isso e tantos outros conceitos, outros aspectos que o Espiritismo nos ensina, com o intuito de facilitar o nosso processo evolutivo espiritual. No último programa, nós terminamos abordando a questão do livre-arbítrio, salientando que nós temos liberdade plena para pensarmos, falarmos e fazermos o que quisermos. E encerrei o programa com um trecho da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrita por Leon Denis, na qual ele aborda as questões inerentes ao livre-arbítrio, à liberdade. Nesse momento, eu lerei para vocês mais um trechinho de Leon Denis, em que ele diz o seguinte: se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertá-lo cada vez mais das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam, pouco a pouco, a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. O significado dessa palavra fatalidade seria tudo aquilo que é inevitável. Sigamos. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo império da razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas, quais sejam libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. É esta a obra dos séculos. Bem, o que podemos depreender deste texto? O primeiro ponto que eu colocaria é que cada indivíduo planeja o próprio destino. Nós planejamos os nossos destinos, ao contrário do que normalmente se entende. Via de regra, por desconhecimento, uma maioria esmagadora da humanidade espera o acontecimento de um milagre que nos leve a uma condição mais privilegiada, uma condição melhor sob todos os aspectos.
referindo-me às questões espirituais. Mas não é assim. Nós somos espíritos. Espírito é o princípio inteligente. Nós somos filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, que é o Criador do universo, nós somos co-criadores. Ou seja, temos uma responsabilidade muito grande em nossos ombros, mas não nos damos conta disso. Então, quando nós pensamos em reencarnação, a primeira coisa que vem à mente é que ao reencarnar e depois da reencarnação, nós sempre temos um projeto reencarnatório ou um projeto evolutivo espiritual ou um projeto pedagógico espiritual. Nós seguimos uma linha mestra. E essa linha mestra é determinada, sim, pelos nossos superiores espirituais. Repito, a linha mestra. Porém, existem construções de ramificações dessa linha mestra ao longo da existência, ao longo do período de existência do nosso corpo físico. E essas ramificações estarão sempre por nossa conta. E nos valeremos então da lei do livre-arbítrio para determinarmos as nossas escolhas. Então nós escolhemos o caminho. Nós temos liberdade de falar e fazer o que quisermos. Então, infelizmente, nessa fase evolutiva de provas e expiações em que nos encontramos, a maior parte das escolhas é equivocada. Exemplo, somos dotados de muitos vícios, tanto materiais quanto morais, que são as causas precípias do suicídio inconsciente. Com exagerada frequência, nós tomamos caminhos errados, apesar de sermos insistentemente orientados por nossos mentores espirituais. Porém, eles não violam o nosso livre-arbítrio, em hipótese alguma. Eles simplesmente orientam. E as escolhas, repito, são nossas. Façamos o que quisermos. Temos liberdade, porém, é fundamental que nos lembremos de uma outra lei divina que caminha paralelamente ao livre-arbítrio, que é a causa e efeito. Tenhamos sempre isso em mente. Quando nos deslumbramos com 100% de livre-arbítrio que a superioridade espiritual nos concede, não nos esqueçamos da causa e efeito. E não reclamemos depois, porque as escolhas são nossas. As escolhas são nossas. O Oswaldo Eli Moreira, ele escreve em uma de suas obras um trecho muito interessante. Diz o seguinte: dos estudos dos casos apresentados pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, ressalta-se o espírito como senhor de seu destino, construtor de sua história, feliz ou infeliz, de acordo com o uso da liberdade ofertada pelo Criador, bem como o valor do Evangelho, prescrevendo o amor, a fé, o perdão, a esperança, caridade, como caminhos de cura da alma
em seu movimento evolutivo de retorno à casa do Pai. Vejam a clareza dessas palavras. Vejam a ênfase que foi dada. Vou voltar um pouco atrás ao trecho que ele escreveu. Conforme comunicação do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ressalta-se o Espírito como senhor de seu destino, construtor de sua história, feliz ou infeliz, de acordo com a liberdade ofertada por quem? Pelo Criador. Está claro. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto, entre aspas, né? Que em verdade seria uma zona de ilusão, de uma zona ilusória, né? Quando nós dizemos zona de conforto sob esse prisma, para assumirmos verdadeiramente a responsabilidade pelas nossas existências. Nós somos os responsáveis pela nossa trajetória evolutiva espiritual. Nós escolhemos, inclusive, a velocidade evolutiva. Mas por que tendemos a caminhar de uma forma lenta? Por desconhecimento das verdades da vida. Por isso, é importantíssimo que entendamos que o Espiritismo nos traz conceitos facilitadores de um melhor aproveitamento dessa encarnação e das subsequentes. E não apenas da encarnação, porque o processo evolutivo ele continua. Quando estivermos desencarnados, e os nossos irmãos e irmãs que estão desencarnados continuam o seu processo de aprendizagem. É um processo contínuo. Não tem solução de continuidade. Mas nós precisamos ter consciência de quem somos nós, de onde viemos, o que estamos a fazer aqui e para onde iremos. Essas 4 questões são fundamentais. Respondermos, refletirmos e interiorizarmos para que possamos aproveitar melhor cada fase do projeto pedagógico espiritual, que tem como objetivo nos levar aos patamares elevados da escala evolutiva espiritual. Que a paz do Mestre Jesus, o Mestre do Amor, esteja em nossos corações, envolva as nossas mentes. Um ótimo dia a todos.